Bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa. Estamos chegando ao final de mais uma semana. Hoje é sexta-feira, dia 16 de fevereiro. Que Deus te abençoe. Eu quero te convidar a abrir aí a tua Bíblia, lá no livro de primeira ou epístola de 1 Coríntios. Nós vamos ver hoje o capítulo de número 3, verso 1. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por este dia. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento da tua palavra por meio do teu Espírito. Vivifica a tua palavra, Senhor, para que possamos compreendê-la e praticá-la todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos mais uma vez. Nós vamos ler aqui Paulo, após o início da sua epístola, que nós já lemos, e falou um pouco sobre qual era a essência da sua mensagem, que era Cristo e este crucificado, e ele diz que era escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, nós agora vamos seguir, porque neste ponto de 1 Coríntios capítulo 3, verso 1, Paulo ele retorna àquele assunto inicial a qual ele assim falou de forma superficial sobre as divisões que haviam dentro da igreja, uns dizendo que eram de Paulo, outros de Apolo e outros de Cefas. E nós falamos um pouco sobre isso, que nós somos discípulos e ovelhas de Cristo e não de homens, e que quem morreu por nós foi Jesus Cristo. Nós fomos batizados em nome de Jesus Cristo, e Paulo também faz essa afirmação no início da sua epístola. E aqui, no capítulo 3, então, ele retorna esse assunto, porque foi por esse motivo que Paulo ele enviou essa epístola aos Coríntios, porque alguém lá da família de Cloé, como nós falamos naquele dia, nossa primeira leitura da epístola de Paulo aos Coríntios, disse que estavam havendo divisões dentro da igreja. Então aqui Paulo retorna e diz então aquelas pessoas, aqueles cristãos da igreja de Corinto. Veja, é importante nós entendermos que Paulo diz assim: até aqui eu só falei para vocês de Cristo e este crucificado. Não falei com vocês, não falei para vocês com sabedoria de palavras humanas, mas somente preguei a mensagem da cruz. E ele então diz agora para aquela mesma igreja o porquê que ele não pôde avançar em outros assuntos também que fazem parte do Novo Testamento, que fazem parte da doutrina de Cristo, melhor dizendo. Ele então diz: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Então, nesse primeiro versículo, nós começamos a entender o problema da igreja de Corinto, que era uma igreja onde as pessoas não eram pessoas espirituais. Pastor, o que é uma pessoa espiritual? É o que a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, que andam no Espírito e não na carne. E aqui Paulo então diz assim: olha, eu não pude falar para vocês como a homens espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Veja, o termo crianças em Cristo, ele pode ser pejorativo quando, pelo tempo decorrido, aquelas pessoas já não deveriam mais ser crianças em Cristo. E ela pode ser um termo não pejorativo, vou usar esse termo, quando nós estamos falando para aqueles neófitos, novos convertidos. Então, esses são crianças em Cristo, ainda não conhecem a doutrina de Cristo, ainda não conhecem a palavra de Deus, estão engatinhando na doutrina de Cristo, na sua palavra. Amém? E aí então ele diz: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido. Porque quando nós somos carnais, ou quando o cristão é carnal, ele é comparado a uma criança espiritual, uma criança em Cristo. É importante nós separarmos que existem três tipos de homem: o homem natural, que é aquele que não conhece Cristo; o homem carnal, que é aquele que conhece Cristo, mas ainda é uma criança; ou, pelo tempo decorrido, é um crente carnal, de uma forma, então, sim, pejorativa. Eu vou usar esse termo para ficar mais simples, né? E para nós ganharmos tempo.
Ou então ele é um homem espiritual, que anda no espírito e não nos desejos, na vontade da carne. Então, quando se é carnal, se é comparado a uma criança em Cristo. Então ele diz: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque uma criança não pode comer alimento sólido, só leite. E o leite espiritual qual é? Cristo e este crucificado. Cristo e este que morreu na cruz por mim e por você, que é a base da nossa fé, da salvação, crer que Cristo, né, o Filho do Deus vivo, morreu na cruz e ressuscitou por nós, mas há outras coisas para nós então prosseguirmos. Jesus é o meio que nós voltamos para o Pai, é o meio que nos leva para os céus, né? Através dele. Então diz a palavra: leite vos dei a beber e não alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então, se ele é carnal, ele é comparado a uma criança. Se é comparado a uma criança, ele não pode se alimentar de alimentos sólidos, de uma palavra mais forte, de uma palavra mais densa. Sabe aquela coisa da criança que ela só pode ainda tomar o leitinho materno. Aí depois ela vai se desenvolvendo, que é o desenvolvimento normal. Ela então vai podendo depois comer uma papinha e vai caminhando até poder comer uma feijoada. E o que Paulo está dizendo aqui, olha, pelo tempo decorrido, vocês poderiam já estar comendo feijoadas espirituais, mas eu só posso dar leite para vocês, porque vocês continuam sendo carnais. Então veja, ser carnal faz nós atrasarmos o nosso crescimento espiritual. Em nome de Jesus, nós precisamos entender isso. E ser carnal é andar fora da palavra, é não andar nos propósitos de Deus, na palavra de Deus. Isso nos faz sermos carnais. Nós não vivermos a palavra de Deus. Então, ele diz ainda, e ele então diz por que ele tem tratado ele, ou tem definido aquela igreja como uma igreja carnal. Porquanto, havendo entre vós, olhe só, ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então, os homens naturais, os homens carnais, eles andam em ciúmes e contendas, mas o homem espiritual não. Porque o homem espiritual, ele anda guiado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que ele é diferente. Amém? Versículo 4. Quando, pois, alguém diz, ele continua dizendo por que aquela igreja estava estagnada, bebendo ainda leite espiritual. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Ou seja, com ciúmes, contendas, facções, criando divisões, quebrando a unidade da igreja. A igreja é uma só, o corpo de Cristo é um só, onde Cristo é o cabeça. Nós poderíamos lembrar e falar aqui de uma outra coisa muito importante, que nós lemos no início dessa epístola, que Paulo diz que a igreja de a igreja de Coríntios era uma igreja que tinha todos os dons, enriquecida na palavra e no conhecimento, mas mesmo assim ela era carnal. Então veja, aqui nós podemos abrir um parênteses e dizer que os milagres, os sinais não significam que aquela pessoa ela é ou que aquela igreja é uma igreja espiritual, porque nós vemos uma igreja onde eles tinham os dons, tinham conhecimento, tinham sabedoria, eram enriquecidos pelo Senhor, mas eles continuavam andando como crianças, como carnais, não podiam se alimentar de alimento sólido. Então ele continua e diz: quem é Apolo e quem é Paulo? Aquilo que nós falamos lá quando nós discutimos esse assunto no início da epístola. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Servos por meio de quem crestes. Mais nada que isso. Paulo e Apolo não podem fazer discípulos para si. Eles são servos por meio de quem as pessoas creem e eles então levam essas pessoas para Cristo, o nosso sumo pastor. Amém? E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Paulo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então, amados, um é o que ora, né, para salvação. Vamos imaginar aqui, fazer uma ilustração. Alguém orou por você.
Alguém jejuou por você. Alguém pregou a palavra para você. Você se converteu, mas quem dá o crescimento é Deus. É Deus quem dá o crescimento. Quando nós nos dispomos a andar na palavra do Senhor. Nós nos dispomos a fazer a vontade de Deus. Porque senão nós vamos ser como esses crentes carnais. E veja, não adianta dizer simplesmente eu sou um crente espiritual, eu não sou um crente carnal. Pelos frutos nós podemos ver se é uma pessoa carnal ou espiritual. Se é uma igreja carnal ou é uma igreja espiritual. Um dos sinais da igreja carnal é o quê? Divisões, é ciúmes, é contendas. Sempre que há isso numa igreja, essa igreja é uma igreja carnal, como era a igreja de Coríntios. Amém? Então, no versículo 8 diz assim: ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Que a palavra já começa a dar alguns sinais para nós de que nós vamos receber no céu galardão por tudo aquilo que nós fizermos. Tudo que nós fizermos no Senhor, nós vamos receber no céu uma recompensa, um galardão. E a palavra do Senhor aqui, e Paulo aqui já começa, né, a também, de forma superficial, ainda, porque não é esse o tema dessa epístola, falar sobre galardão. E ele termina no versículo 9, nós vamos terminar nesse versículo 9 também, porque de Deus somos cooperadores. E ao mesmo tempo que nós somos cooperadores, nós somos também lavoura de Deus e edifício de Deus. Então todos nós somos cooperadores de Deus. Eu, como pastor, eu sou um cooperador de Deus. E quando eu prego a palavra, eu tenho que levar as pessoas a se tornarem discípulos de Cristo e não do pastor Fabiano. Porque nós somos cooperadores somente de Deus. Quem morreu na cruz foi Cristo. No nome de quem nós fomos batizados? De Cristo. Nele nós fomos, para ele nós entregamos a nossa vida. Então nós somos cooperadores tão somente. Agora, nós também somos ao mesmo tempo lavoura e edifício de Deus. Ou seja, quando fala de lavoura, fala de uma plantação, de um campo que vai crescendo, de um edifício, de um prédio, de uma construção que vai sendo edificada em nome de Jesus. E é isso que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Ele quer que nós sejamos cooperadores e, ao mesmo tempo, nos deixemos ser edificados pelo Espírito Santo de Deus, andando na sua palavra, fazendo a sua vontade. Há um propósito de Deus para a tua vida. Não pense que você está nesse mundo sem propósito. Há um propósito de Deus para a tua vida, há um propósito de Deus para todos os homens. Deus não faz nada sem propósito. A diferença é se nós estamos vivendo a palavra de Deus para podermos acessar, para podermos caminharmos neste caminho de Deus que faz com que possamos viver o propósito de Deus nas nossas vidas. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos, por gentileza, e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta sexta-feira. E eu quero pedir que o Senhor abençoe a cada um que está aqui nessa sexta-feira, possa renovar as forças, Senhor, daquele que está cansado por esta semana, pelo trabalho, pelas lutas, mas que podem agora dizer em nome de Jesus, nós estamos chegando ao final de mais uma semana como vencedores, em vitória, estamos de pé em nome de Jesus. Senhor, nós te damos toda a honra e toda a glória e pedimos que o teu Espírito Santo possa visitar a cada um de nós, trazendo um renovo no corpo, na alma e no espírito. Que o Senhor possa trazer sobre as nossas vidas a unção e o poder do Espírito Santo, para nós andarmos na tua palavra e na tua vontade, para não nos desviarmos da tua palavra, para não sermos como aqueles cristãos, Senhor, que aqui Paulo indica, cristãos carnais, que não andam na tua palavra, que vivem em contendas, discussões, divisões, mas que nós possamos andar em unidade, como corpo de Cristo, como povo de Deus, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos a Ti nesta manhã, pedimos que o Senhor abençoe também as famílias aqui representadas, que o Senhor abençoe os casais, abençoe os filhos, abençoe o viúvo, a viúva, os solteiros, solteiras, em nome de Jesus. Que o Senhor derrame da Tua bênção e do Teu poder e possa ungí-los da cabeça à planta dos pés, quebrando todo jugo maligno, Pai. Quebrando e desfazendo toda obra do diabo, toda seta inflamada lançada pelo maligno. Meu Deus, abençoa cada um que está aqui com toda sorte de bênçãos nessa sexta-feira. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Por gentileza, não esqueça de dar o like, não esqueça de compartilhar.
e de colocar os teus pedidos de oração nos comentários. E também eu quero lembrá-los que no domingo às 19 horas nós temos o nosso culto de adoração e palavra, onde o Senhor com certeza vai falar com você em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, uma ótima sexta-feira em nome de Jesus.